Tema de hoje: não se conforme. Não se conforme. Infelizmente, tem muita gente hoje em dia conformada com a situação que está vivendo. Estão conformadas. Já se acostumaram com a sua situação. É aquela história que você já deve ter ouvido, já foi falado aqui por mim, por outros pregadores, de você, quando vai fritar uma rã, um sapo, se você aquecer a água e jogar ela dentro, ela pula imediatamente. Agora, se você colocar água gelada e a rã dentro e colocar no fogo, conforme vai aquecendo, ela vai continuar ali e se acostumar com aquela situação e vai ser cozida, enfim. Muita gente hoje está vivendo assim, conformado. Tipo, o mundo é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. Fazer o quê? Meus filhos estão perdidos, mas é assim mesmo. O mundo hoje é assim. Meu relacionamento, meu casamento está acabando, mas é assim mesmo, né? Hoje em dia usa essa expressão, a fila anda. Muita gente hoje está vivendo conformada com a situação. Nós falamos semana passada aqui da questão de enfermidade. Nós passamos por problemas de enfermidade, passamos. Por quê? Bom, baseado na Bíblia, a palavra de Deus diz que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele morreu por nós, e pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, nós fomos curados. Então, a gente passa por dificuldades, passa por enfermidades, mas a própria expressão já nos garante, a gente passa. A gente não vive enfermo. Mas o hábito, o conformismo leva as pessoas a falar: eu tenho mesmo enxaqueca, é minha, eu adquiri da minha família faz tempo. Eu tenho mesmo um bico de papagaio, ele é tão bonito que ele até canta de vez em quando, é meu, eu tenho bico de papagaio. As pessoas, elas se conformam. A pessoa, ela pode crescer, estudar. Já falei aqui e repito, brasileiro infelizmente não tem o hábito de ler. O americano, principalmente o europeu, ele lê de 12 a 13 livros por ano. O brasileiro, se ler um é muito. Trazendo isso para o meio cristão, ler a Bíblia hoje para muita gente é difícil. A pessoa se conforma a ouvir o que o pregador, o que as pessoas falam. E é por isso que tem muita gente enganada hoje. As pessoas não adquirem o conhecimento das coisas, não crescem na sua vida financeira, a sua vida profissional, porque elas estão estagnadas, estão conformadas. Tá bom, eu estou bem aqui, eu estou ganhando isso, logo eu me aposento, e aí eu vou viver aquela vidinha de aposentado e tal. Tem muita gente conformada aí. Me permita essa expressão, tudo bem, cada um na sua. O que nós precisamos entender é que quando Deus pensou em nós, quando Deus criou a gente, o desejo de Deus é que a gente viva uma vida saudável, uma vida abençoada. Como diz o próprio texto, Jesus com 12 anos, ele crescia na graça e no conhecimento. Ou seja, quando Deus pensou em nós, Deus pensou para a gente crescer, para a gente evoluir. Existe uma profecia, inclusive no livro de Daniel, que fala que nos últimos dias o conhecimento se multiplicaria. Irmãos, hoje, se você olhar as coisas que são criadas, desenvolvidas no mundo, a cada dia elas estão sempre sendo aperfeiçoadas, criadas, desenvolvidas de uma forma tão fantástica que você fala assim: meu Deus do céu. Eu estava vendo ontem, na aula que tivemos com alguns irmãos aí, alguns jovens, adolescentes, sobre instrumentos e tal, e eu estava falando com eles, né, até usando essa expressão, porque dois deles disseram: não, isso aí eu não consigo fazer. Eu falei: você tem que tirar do seu dicionário essa expressão não consigo. Você tem que tirar, você vai conseguir.
Você tem que mudar isso da tua mente. Porque se você começar a falar, eu não consigo, você vai criar um bloqueio. E você precisa mudar isso na tua vida. Você pega hoje jovens, adolescentes, tocando instrumentos. Gente, você vê cada um. Eu vejo no Instagram, eu vejo alguns meninos tocando contrabaixo, meninas e tal, que se alguém perguntar para mim, você toca contrabaixo? Eu falo, eu não. De vergonha, porque os caras tocam demais, os caras fazem umas coisas loucas que você fala assim, como é que pode? É o conhecimento que está se multiplicando. Essas crianças, elas estão se desenvolvendo, elas estão estudando. Então, quando Deus planejou a gente, Ele planejou a gente para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente cada vez mais desfrutar do conhecimento de Deus. E já dizem os cientistas, por mais que a gente estude, por mais que a gente se esforce, nós não vamos conseguir chegar em 12% da capacidade que o homem tem dentro de si. Imagina se a gente se dedicasse mais, imagina se a gente se esforçasse mais, imagina se a gente saísse do conformismo. E é interessante que tem um texto bíblico, entre outros, mas tem um texto bíblico que resume o que a gente vai estudar aqui hoje. Romanos capítulo 12, versículo 1, está aqui no telão, acompanhe aqui. Romanos 12, 1 diz, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, dando para ele instruções, ou para eles instruções, ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Um parênteses aqui, eu já falei aqui algumas vezes, repito, infelizmente a gente vive hoje também no meio cristão ou de igrejas, pessoas que perderam o sentido daquilo que faz dentro de uma igreja. Você pular, dançar, como a gente acabou de cantar, na presença de Deus é uma coisa. Você fazer loucuras, como alguns estão fazendo por aí dentro de igrejas, é outra. Paulo, ele diz aqui que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. Nós estamos vivos aqui. Segundo, santo, buscando santidade na presença do Senhor. E um sacrifício agradável a Deus. Que tipo de sacrifício é esse? É o seu culto racional. Você está aqui, você sabe o que você está fazendo. Quando você fala aleluia, você está falando aleluia porque você está adorando, glorificando, bendizendo o nome de Deus. Quando você fala glória a Deus, você sabe por que você está falando. Você pensa, quando você está orando, você sabe por que você está orando. Você tem fé suficiente para orar e ver pessoas sendo curadas. Quando você está lendo a Bíblia, você está fazendo isso conscientemente. Por quê? Porque você usa o seu raciocínio. E não como alguns lugares por aí que perdem a razão, que fazem loucura, sobe parede, vira cambalhota, se joga, cai para trás. E aí pega esses pastor meio doido que tem hoje em dia aí, que vou derrubar você na unção, e cospe, e faz. Esses dias eu vi um pastor com aquele aparelhinho com duas rodinhas, eu não sei o nome daquilo, né? Que o pessoal anda pelas ruas, aí o cara dentro da igreja pregando, andando para um lado e andando para o outro. Eu falei, Jesus, a que ponto nós vamos chegar, né? Para aparecer e tal. Paulo está dizendo o seguinte, o culto de vocês tem que ser racional. Pensa no que você está fazendo, pensa no que você está falando, usa o seu raciocínio. Aí ele diz, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não tem um molde, o mundo tem um padrão de vida. Para o mundo, xingar, falar mal, fofocar, criticar, é comum no mundo. Paulo está dizendo, não se amoldem, não tem esse molde do mundo, o padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, renova a sua mente. Por isso que a gente insiste aqui que quando a pessoa conhece Jesus realmente, verdadeiramente, e se converte a Jesus, entende por que ele morreu na cruz, e eu não me canso de dizer aqui, receber Jesus como Senhor e Salvador não é trocar de religião. Tem muita gente que troca de religião.
Ah, agora eu sou crente, agora eu vou na igreja de crente. E não é isso. Receber Jesus é entender que eu sou pecador, eu estava condenado a passar a eternidade longe de Deus, mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que enviou Jesus para se sacrificar por mim e por toda a eternidade, por toda a humanidade. E esse sacrifício de Jesus, João 3,16 fala sobre isso. Deus amou o mundo. Mundo, a tradução para o português quer dizer gente. Do grego para o português, mundo, gente. Deus amou gente de tal maneira que enviou seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou a gente de tal forma que através de Cristo Ele nos proporcionou essa renovação, transformação da nossa mente. A gente se transforma num modelo principal que Deus enviou. Jesus é um modelo, é o protótipo de Deus. Nós somos discípulos. A gente passa a vida aprendendo, lendo a Bíblia, trazendo a palavra para dentro de nós, praticando a palavra. Ou seja, a gente tem uma mente renovada. E irmão, irmã, na dimensão aqui humana, existem limitações. Tudo aqui tem limitações. Apesar das pessoas falarem assim, o céu é o limite, mas ainda assim tem um limite. Na dimensão espiritual, não tem limitações. Deus pode fazer existir osso onde não tem osso. Deus pode curar, transformar o sangue de diabético em sangue normal. Deus pode transpor montanhas. Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Na dimensão espiritual não existem limites. Por isso que Paulo diz: transforme, renove a sua mente. Para quê? Ele explica: para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que esse texto, na versão Almeida corrigida e atualizada, ou revista e corrigida, a versão mais antiga da Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, ficou assim: e não vos conformeis, conforme. A NVI traz de uma forma diferente, ela traz não se amoldem. Essa versão antiga fala conforme, não tem a forma, não tem o molde do mundo. Quando a gente entende isso, a gente passa a pensar diferente, falar diferente, viver diferente, olhar diferente. Por quê? Porque a nossa mente está sendo renovada. Tudo aquilo que para nós era limitado, a partir do momento que agora nós estamos com Deus, com Cristo dentro de nós, o seu Espírito habitando em nós, irmãos, tudo é possível ao que crê. Foi isso que Jesus falou. Então a gente precisa, quem sabe a partir de agora, para viver o resto do ano e o resto de nossas vidas, quebrar alguns paradigmas que existem dentro das nossas mentes. Tirar esse conformismo que existe em muitos de nós. Eu estou confortável, está tudo bem, eu estou assim mesmo. Não, tirar isso do coração. Viver uma nova vida, viver um novo tempo. E a boa notícia é que Deus, através de Cristo Jesus, seu Espírito Santo, está conosco aqui nesta manhã. E Ele pode transformar a tua mente, pode tirar você do conformismo, pode tirar essa enfermidade que está te afligindo há tantos anos, pode abrir as portas de uma forma sobrenatural sobre a tua vida. Ele está aqui, Ele pode. Ele pode. A gente canta aqui. Depende se você quer ou se você já se acostumou com essa situação. Transformar a mente é o contrário do que o mundo ensina de se conformar. Essa palavra transformai-vos, que existe nessa versão da João Ferreira de Almeida, Almeida e corrigida. Essa palavra transformar-vos,
ela vem do grego, do verbo grego metamorfou, que segundo a nossa palavra aqui é metamorfose. Ou seja, existe uma mudança, existe uma transformação dentro da nossa mente quando a gente conhece Jesus, quando a gente acessa a Deus, porque Jesus é o único caminho que pode levar o homem a Deus, segundo a sua palavra, é o único mediador entre os homens e Deus, Jesus. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente entende que somos pecadores, entregamos a vida e passamos a viver um novo tempo, se a gente quiser, se a gente buscar, a nossa mente vai ser aberta, Deus vai nos capacitar. Lembra a gente quando nós somos batizados, nós nascemos da água e do Espírito. A gente tem uma vida espiritual agora, e nessa vida espiritual a gente tem que crescer. Tem muitas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas nessa sua vida espiritual está como criança ainda, está travada, não cresce, não desenvolve. Por quê? É porque ele não lê Bíblia, é porque ele não fala com Deus, é porque ele está mais interessado em resolver os seus problemas do que se aproximar de Deus. E é por isso que a gente vive uma geração de pessoas que estão na igreja, mas é um relacionamento muito superficial, bem assim. Sabe aquela pessoa que vai na praia e tem medo de mergulhar? Ela só vai ali e molha as canelas, né? Ela tem medo de mergulhar. Não, mas está bom aqui nas canelas, tá bom. Ixi, já conheci o mar já veio, já molhou meus pés, está tudo. Ela tem medo de mergulhar. Tem gente assim dentro das igrejas hoje, que ela chega na igreja, ai, Deus tá aqui, ai, eu estou sentindo, ai, nossa, chegou no meu pé já, inclusive, ai, glória a Deus. Aí vai mais fundo, irmão. Não, tá, para mim tá bom aqui. Pessoas que se conformam com a situação atual. Quero ler um texto com vocês, na Bíblia, João capítulo 5, de alguém que estava conformado com a sua situação. Mas Jesus é bom demais, Jesus é maravilhoso, né? E Jesus mudou a história desse homem aqui. O mesmo Jesus está aqui hoje, pode mudar a história da tua vida. João capítulo 5. A partir do versículo 1 diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Versículo 2: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Versículo 3: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Pausa aí. Infelizmente tem gente que hoje, alguns teólogos, esses caras que são estudiosos, que eles leem um texto desse e dizem que não, isso aqui era só para ter uma ideia, isso aqui não acontecia, isso aqui era só uma ideia do que tinha na época. Você não deve interpretar esse texto literalmente, o anjo não descia, esse papo furado que você vê muitos metidos a teólogos falando sobre isso hoje. Eu creio, se está escrito na Bíblia, eu creio que tinha um anjo que vinha fazer esses milagres lá na presença de Deus. Versículo 4: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Imagina você passar 38 anos paralítico. Imagina a situação desse homem, 38 anos. Versículo 6: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Versículo 7: disse o paralítico: Senhor,
Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Versículo 8, então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado. Aí, versículo 10, por essa razão, os judeus, aqueles religiosos da época, disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar maca. 11, mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. 12, então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? 13 e último, o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Só até aí. 38 anos sofrendo. Por isso que eu disse semana passada, cuidado com a sua palavra, porque tem muita gente que ainda não mudou, mesmo indo à igreja, mesmo recebendo Jesus, ele não mudou o seu vocabulário, ele continua falando as mesmas coisas, ele já se acostumou, ele já se conformou. Esse homem estava conformado com a sua situação. 38 anos, o que acontece em 38 anos? As pessoas se casam, as pessoas viajam, as pessoas vivem a sua vida, trabalham. Esse homem estava limitado àquilo, ele não podia caminhar, não podia andar, ele estava paralítico. E ele ficava ali esperando. Por isso que esses teólogos não acreditam nesse movimento, porque seria injusto. Desce o anjo, mexe a água e o primeiro que pular é curado, e os outros ficam chupando o dedo para a próxima vez. Por isso que eles não acreditam muito nisso. Todavia, o texto diz que Jesus passou por ali. Imagina um homem já acostumado, conformado, eu estou aqui e tal. Tanto que Jesus vê aquela situação, o texto diz isso. Jesus viu aquela situação, viu aquele homem que estava sofrendo há 38 anos, no coração de Jesus, tipo assim, eu vou ajudar esse cara, eu vou mudar a vida dele, não é possível. E chega nele e fala assim: escuta, você quer ser curado? Irmão, se Jesus perguntar para você, você quer ser curado, qual é a resposta que você daria? Não. Quando a pessoa está conformada, ela começa a usar justificativa. Eu não fui porque ninguém me ajuda, ninguém me joga lá. Quando o anjo vem e mexe a água, outro esperto pula na frente, e eu fico aqui esperando. Se eu fosse Jesus, e eu não sou, mas se eu fosse Jesus, antes de curar, eu perguntar para ele: foi isso que eu te perguntei, cabeça dura? Que às vezes na igreja Jesus está aqui, e a gente fala da palavra e fala para a pessoa: o que você quer que Jesus faça na tua vida hoje? Tem gente que fala assim: poxa, eu quero que Jesus mude a minha sorte, eu quero que Jesus mude a minha vida financeira, eu quero que Jesus mude o meu relacionamento, eu quero que Jesus me cure hoje. Não, a pessoa fica assim: já ouvi tanto essa palavra que eu já me acostumei, o bico de papagaio está aqui, é meu. Eu já estou enferma há tantos anos, então... A mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, sofrendo, jorrando sangue 12 anos, até o dia que ela ouviu falar de Jesus, falou: não, eu vou lá. Diferente desse homem, ela falou: eu vou lá. E ela se esforçou, se arrastou pelo meio da multidão, até conseguir tocar na veste de Jesus. Quando ela tocou, estancou na hora aquele sangue que ela infelizmente estava perdendo. Irmãos, tem muita gente vivendo isso hoje, vivendo situações e mais situações, e eu pergunto: há quanto tempo você está vivendo essa mesma situação? Há quanto tempo que você já até se acostumou? Você está que nem o povo que saiu do Egito, andando em círculos. Você se acostumou com essa situação. Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer? Você quer ser curado?
Aí ele vai justificar, como eu disse, Jesus falou, espera um pouquinho, eu entendo você, espera aí, levanta, pega a tua maca e anda. Essa palavra de Jesus foi tão forte, que aquele homem esqueceu o tanque, esqueceu o anjo que descia. Ele levantou simplesmente, pegou a sua maca e saiu andando. Meus irmãos, o cego de Jericó foi diferente. Quando ele ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Está passando Jesus, né? Mas eu sou cego há tanto tempo, né? Fazer o quê? O que o cego fez? Tem misericórdia de mim. Gritou. E você sabe que nessas horas que você está na presença de Deus, tem gente que não gosta disso, porque ele já está tão conformado com a situação dele, que ele não se conforma com o outro. Se alegrar, dançar, glorificar, né? Ele fica assim, tá vendo? Dá uma de crente aí, ó. Foi o que aconteceu. Foram lá e falou, baixa a bola, meu, Jesus está passando, está cheio de gente falando. Ele de novo, Jesus, filho de Davi. Acho que foi o maior grito que aquele homem deu na vida dele. Jesus ouviu, parou e falou, traz ele. E Jesus o curou. Aquele homem não estava conformado, apesar de estar cego. Aquela mulher do fluxo de sangue, apesar do fluxo de sangue, ela não estava conformada. O outro paralítico que levaram, já pensou, meus irmãos, abriu o telhado, tanta gente que tinha, não dá para chegar lá com esse cara paralítico, mas os amigos, e quem tem amigos, meus irmãos, quem tem amigos, aliás, já diz uma máxima aí no mundo, que você precisa ter pelo menos 4 amigos, para quando você morrer, carregar cada um do lado do caixão, né? Pelo menos 4 você tem que ter. Você vai ser obrigado a chamar da outra família que está enterrando lá, tal, né? Enfim, 4 amigos desse homem o levam. Não, você não vai viver essa situação. Eu não me conformo de ver você assim paralítico. Não, vamos lá. Colocaram ele numa maca, chegou lá, tinha um mundaréu de gente. E agora, o que a gente faz? Vamos voltar para casa, né? Não, vamos lá, dá um jeito. Deram a volta, subiram, abriram o telhado, botaram o cara, desceram. Imagina a cena, meus irmãos. Desceu um cara para ali, 4 homens segurando a corda e descendo. E todo mundo olhando. Nossa, abriu o céu, abriu o telhado. Será que Jesus vai fazer um milagre aqui? Aí começa a descer um cara numa maca. Ou seja, existem problemas que estão na mente das pessoas. Esse homem aqui perto do tanque, ele estava tão perto do milagre, mas a mente dele tão conformada o levava a viver aquela situação 38 anos. Ou seja, o problema dele e o problema de muitos chamados cristãos hoje é aquela síndrome, aquela doença do PDM. Pobre de mim. Aquele irmão consegue, eu não consigo, eu estou conformado. Deus abençoa todo mundo, mas eu não, eu tenho que sofrer. Tem alguns crentes que, se bobear, ele anda com aquele chicotinho, o tríbulo, né, que tinha antigamente, que usava para chicotear os bandidos, e chicotearam Paulo, e usaram isso também em Jesus, né? E se fosse possível, o cara andava com ele batendo, eu tenho que sofrer. Jesus me fez para sofrer, eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer. Tem gente que é assim, ele já se acostumou com isso. Tem aquela autocomiseração, aquela autopiedade. Pobre de mim, eu não consigo. Aquele irmão consegue, eu não consigo. Irmãos, precisa mudar a mente. Lembra-se do texto que nós lemos? Transforme a sua mente. Para quê? Para você experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem 2 escolhas na sua vida. Você pode escolher ser vitorioso, ou você pode escolher ser vítima.
Tem muita gente hoje que escolheu ser vítima. Tem pessoas que escolheram serem vitoriosas. Irmão, vou falar uma coisa para você: a pior coisa que a pessoa pode fazer é nada. É se acostumar. Ela se conforma com a situação que ela está vivendo. E se a gente crê que a gente tem um Deus, e eu tenho um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se é o mesmo Deus que você tem, então algumas coisas precisam mudar dentro de nós. Algumas coisas nós precisamos começar a pensar diferente. Aquela atitude, por exemplo, de comiseração que Elias teve dele mesmo. Ele fez um milagre, choveu fogo do céu, lambeu fogo, queimou o holocausto, lá o sacrifício, o povo creu, o povo se ajoelhou, o povo glorificou a Deus e tal, todos os profetas de Baal foram mortos. Aí ele sai dali pela presença de Deus, começa a orar. Aí depois da 7ª vez que o seu moço olha e fala: olha, eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão no homem, mas até chover. Ele fala assim: não, desce, avisa Acabe que vai vir chuva, vai acabar esse tempo de estiada aqui, vai parar desse negócio, vai voltar a chover. Fala para ele descer e se preparar. E ele sai dali glorificando a Deus, e chega num tempo depois, ele fala assim: eu fiquei sabendo que querem me matar. Jezabel quer me matar. Vida, dor, meu Deus, eu vou embora, eu vou me esconder. E ele se conforma com essa situação. E irmãos, Deus é bom, né, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado: enquanto tiver vida, Deus não vai desistir de você. Eu não vou falar para você falar assim, cabeça dura, porque senão fica chato, né? Mas enquanto houver vida, Deus não vai desistir de você. Porque mesmo naquela situação, Deus vai lá, trata Elias, sustenta Elias, tem um tete a tete com ele sai da caverna. Deus fala: eu tenho muito para fazer através de você. Não, mas só sobrou eu. Quem é você, cara? Você não é a última bolacha do pacote, não. Tem outros tantos que estão guardados aí, mas ainda assim você é importante. Eu quero usar a tua vida. Ou seja, Deus quer nos curar, a nossa mente. Deus quer nos transformar, Deus quer que a gente pense diferente do mundo. O mundo pensa assim: o que vai ser do Brasil? Meu Deus, o que vai ser da política? O que vai ser da guerra que está acontecendo? O que vai ser do meu futuro? Ai, meu Deus, Jesus falou: não se preocupe com o amanhã. Aí os crentes falam assim: eu sei, Deus, mas eu me preocupo. Aí Jesus fala: mas é para você não se preocupar, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Eu sei, Jesus, mas eu me preocupo, eu sofro, sou igual ao Peru, eu sofro antes do Natal. Tem gente assim. E eu estou te trazendo essa palavra para você que está aqui, você que está em casa, porque você precisa sair do conformismo. Você não precisa viver mais conformado. Deus quer curar a decepção que você já sofreu na tua vida. Deus quer curar os seus abandonos, fracassos, lembranças que te vêm à sua mente, levam você a ficar para baixo. Ouça a palavra de Jesus hoje, entenda de uma forma figurada. Levanta, pega a tua maca e caminha, vai embora. E olha, mesmo sendo sábado, tá? Porque se Jesus fosse religioso, ele chegava no cara e falava assim: eu quero te curar, viu? Mas hoje é sábado. E se eu te curar, os caras vão ficar falando um monte aí. Jesus não está aí. Jesus não estava preocupado com religiosidade. Jesus estava preocupado com vidas. Quando os homens o encontraram, falaram assim: escuta, você está carregando maca no sábado? Porque no sábado você não pode fazer nada. Onde já se viu carregar maca no sábado? O que você está fazendo? Ele falou: eu não sei, eu estava lá 38 anos sofrendo.
esperando o anjo descer. Esse anjo eu acho que não gosta de mim, porque toda vez que eu descia, vinha outro na minha frente. Claro que ele não falou isso, tá, irmãos? É eu que estou falando. E aí, poxa, eu chegava ali, 38 anos sofrendo, aí chega um homem e fala para mim assim: levanta, pega a tua maca e anda. Eu pego e ando. Você ainda vem agora questionar que hoje é sábado? Vai caçar o caminhão que vocês caíram. Mas eles tinham medo dos religiosos. Ele perguntou: quem que curou você? Ele falou: olha, não sei, eu acho que Jesus já tinha sumido no meio da multidão. Porque Jesus não estava preocupado em aparecer, ele estava preocupado em curar. Meu irmão, minha irmã, a escolha é sua. Se você quer ser curado, se você quer sair desse conformismo, Ele está aqui hoje para mudar o teu jeito de pensar, o teu jeito de falar, o teu jeito de ver a vida. É preciso estar disposto a pagar o preço para sair do conformismo. Que o mundo, como eu disse, tem uma forma. Se você se conformar com o mundo, você vai viver aí. Infelizmente, eu falo isso com tristeza. Hoje nós vivemos em meio a uma geração de jovens, adolescentes que se conformaram com o que o mundo oferece. Eles não querem estudar, eles não querem crescer, eles nem querem trabalhar. E isso não é um negócio do Brasil, isso é um negócio inclusive na Europa. Uma irmã aqui da igreja, que foi aqui da igreja alguns anos atrás, ela viveu 3 anos na Irlanda. Ela disse: pastor, lá os jovens, e esses dias eu estava assistindo um filme até bacana, tal, né, de um rapaz negrão, tal, que ele precisava de um carimbo, de um visto, de uma entrevista. Ele vai na entrevista, chega lá, o cara fala assim: ó, você tem que fazer isso, 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 isso. O que você sabe fazer? Não, eu não sei fazer nada. Então tá bom, carimba, ele leva para o governo e recebe uma ajuda de 600 euros, de 800 euros. Lá na Europa é assim. O governo sustenta um monte de gente que não quer trabalhar, que se conformou. Para que eu vou trabalhar? Eu tenho 600 euros, 800 euros. O futuro não existe, o futuro é hoje. Então eu quero curtir hoje, eu quero viver hoje. Os jovens hoje estão vivendo assim. Sai da sua casa, deixa de estudar para ir num baile funk, que só vai escutar lixo, só vai ouvir palavrão, bobagem, besteira, se envolver com gente ruim, se tornar escravo de droga, de bebida, de sexo ilícito. Alguns jovens de hoje, não estou generalizando, estão com esse pensamento, se conforma com isso. Hoje está difícil você encontrar um jovem que estuda, que vai lá, que paga o preço, que fica até de noite, em vez de ficar jogando videogame, né, irmãos? Eles ficam ali estudando, lendo. Eu falei para os meninos ontem, eu falei assim: se vocês não estudar, não vai acontecer nada. Uma irmãzinha que estava aprendendo, ela falou assim: pastor, eu vou confessar, pastor, essa semana que passou, se eu peguei 3 vezes foi muito no violão. Eu falei: daqui uns 300 anos você vai estar tocando nesse ritmo. Você tem que treinar todo dia. Você tem que treinar todo dia. Você tem que estudar todo dia. Você tem que adquirir conhecimento todo dia. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Não é brincadeira quando a gente fala que você precisa ler a Bíblia. Não, você tem que ler. Agora, se você está conformado com esta situação, tem gente, meus irmãos, que está vivendo num deserto. Eu estou num deserto, pastor. Deserto é para você passar por ele. Tem gente que está construindo casa no deserto. E no deserto, antigamente, eles levavam tendas. Por quê? Porque não era um lugar para eles ficarem. Deserto é lugar de se passar. Deus me levou para um deserto, eu estou num deserto agora. Se Deus te levou, é porque Ele quer te moldar, Ele quer te capacitar, Ele quer ver você crescendo, Ele quer ver a tua mente evoluindo, Ele quer ver você falando coisas novas. Para Moisés viver o que ele viveu, ele ficou 40 anos longe do Egito, passou 40 anos no Egito aprendendo toda a cultura do Egito.
Tudo que tinha de ensinamento, de cultura, Moisés aprendeu. Aí Deus tira ele de lá, ele passa 40 anos desaprendendo aquilo. Aí quando ele achava que ele não sabia mais nada, Deus o chama, Deus o molda, Deus o capacita e fala assim: vai lá libertar o meu povo. Mas você, escolhi você, eu vou te capacitar. Mas eu não sei falar, não tem problema, eu levanto o Arão, seu irmão, ele fala por você. Mas eu não sei, olha, eu estou com você, vai lá que você vai libertar o meu povo. E ele foi, e Deus libertou o povo através da vida de Moisés. Ou seja, a gente precisa parar com esse negócio de se conformar. E eu quero terminar aqui nesta noite, nesta manhã, para que você pense a partir de hoje, para com essa atitude negativa de ficar falando coisas, tipo assim, eu gostaria, né? Tem muita gente que usa essa expressão de passado, eu gostaria de mudar de vida, mas não dá, a minha vida é assim mesmo. Eu gostaria de ter mais paciência, eu gostaria de amar mais, mas eu não consigo, né? Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, né? Eu gostaria de orar mais, de jejuar mais, de ler mais a Bíblia, mas não dá. Irmãos, põe uma coisa na tua cabeça: existem regras na dimensão espiritual e nessa vida que a gente vive aqui, nesse mundo que a gente vive, existem regras. E é interessante que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, acompanha aqui no telão, Paulo escrevendo para Timóteo, orientando aquele que ele tinha preparado para ministrar a igreja e tal. 2 Timóteo 2,5, Paulo está falando com Timóteo e ele diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ou seja, qual é a regra espiritual? Qual é a regra da palavra? Jesus falou em mim, falou assim: se vocês crerem em mim, farão obras maiores das que eu fiz. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Jesus disse: eu venci o mundo. E se ele venceu, ele já nos deu a vitória. Por isso que Paulo diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não sei se você lembra, quem acompanhou, os mais velhos devem lembrar, em 1984, nas Olimpíadas, teve uma mulher por nome Gabriela Anderson. Ela chegou no final daquela corrida, maratona, cambaleando. Chegou cambaleando, foi a última, chegou minutos depois, todo mundo tinha passado. Não sei se você lembra dessa cena. E ela quase caindo, sem forças, mas ela tinha um alvo. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que passar por ali, eu estou cambaleando aqui. Me permita, tá? Mas eu lembro da irmã Maria Senhora quando eu falo disso. Com 142 anos está aqui, estou brincando. Cambaleando, chegou lá, foi até o fim. Alguém tentou ajudar ela foi, lutou. Meu irmão, ninguém lembra quem ganhou a medalha de ouro naquela época, nessa modalidade de 84. Todo mundo lembra da Gabriela Anderson, que chegou por último, mas chegou se esforçando, segundo a regra. Ou seja, muitos querem sair do problema, mas já se conformaram. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça: Deus tem propósitos para a tua vida. Para com esse negócio de eu vou morrer, né? Lógico, você vai morrer, mas não na hora que você quer, a não ser que você vá no viaduto e pule de cabeça. Caso contrário, você vai morrer no tempo que Deus quiser, não preparou para eu e você morrermos. Enquanto isso, você tem duas escolhas: ou você vai ser vitorioso, ou você vai ser vítima a vida toda. Você já visitou pessoas, conheceu pessoas que você vai 1 ano na casa dessa pessoa, ela fala: a vida está dura, trabalhando tanto, uma luta, meu Deus. Mas
Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Ele pode mudar a tua vida. Eu sei que Ele pode. Estou esperando. Mas o que você está fazendo? Nada, estou esperando. É aquela história que eu já contei aqui, de um camarada que ele vivia falando: Deus, veio uma enchente. E a enchente começou a subir a água, e a enchente começou a inundar a casa dele, e ele começou a orar: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, me salva. Aí vem um toco de árvore bem grandão passando, ele olha o toco, ele fala: Deus, me salva, Senhor, tem misericórdia, Deus. Aí vem o bote salva-vida: ei, pula para cá. E ele está lá: Deus, me salva, Senhor. Aí manda um helicóptero com uma coisa e tal, e ele lá: Deus, me salva. Aí ele morre afogado. Aí ele chega no céu e fala: pô, Deus, o Senhor não me salvou. Eu falei: cara, te mandei tanta coisa, você que não viu, não quis. E tem um monte de gente assim. Deus está falando com ele, Deus está mostrando para ele, Deus está mandando recursos, Deus está... E o cara não acorda, ele está sempre ali conformado. Meu irmão, que Deus abra os teus olhos espirituais nessa manhã, para você ver o melhor de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Levanta, toma a tua cama e anda, a decisão é tua. Amém? Vamos ficar.